Olá, amigos e amigas. A ditadura entregou a Sarney um país totalmente quebrado. Um país com inflação altíssima. Sarney com baixo índice de popularidade. Sarney não consegue restituir a glória. Entrega o seu bastão para Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello também não tinha nenhuma credibilidade para restituir a glória do Brasil. Itamar Franco assume o governo depois do impeachment de Fernando Collor de Mello. Mas nós vamos falar hoje sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. E antes de prosseguirmos, vá embaixo do nosso canal, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e aperte também o OK, o joinha, para que nossos vídeos subam e você tenha mais acesso a eles. Fernando Henrique Cardoso, eu disse a vocês que foi um presidente que deixou a própria herança para ele, porque ele fora ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda no governo Itamar Franco após o impeachment de Fernando Collor de Mello. E ele consegue devolver a credibilidade perdida pelo Brasil no exterior e consegue fazer o plano real que deu estabilidade ao Estado brasileiro. Todos vocês que estudam finanças públicas sabem que o Estado ele tem 3 funções. Eu botei 4, tá vendo? O Estado tem 3 funções. Função alocativa, distributiva e estabilizadora. A função alocativa é a produção de bens públicos, estradas, portos, aeroportos, né? Escolas, hospitais, e a produção de bens públicos. A função distributiva é a função de distribuir e fazer políticas sociais para o país. E a função estabilizadora é estabilizar as variáveis macroeconômicas. E no Brasil tinha anos que isso não era feito. Fernando Henrique Cardoso faz com o seu plano real, dá toda a importância do mundo à função estabilizadora, porque recebera de herança um país acabado pelos militares. Os impactos no governo Fernando Henrique Cardoso, praticamente eles são inexistentes. Por quê? Porque ele estabilizou a economia no governo de Itamar Franco. Logo, ele começa o seu governo em 95 com tudo estabilizado. Não tinha problema nenhum no país. O país estava estável, já tinha passado pela URV, já tinha passado por tudo. E agora nós vamos implementar as políticas públicas no Brasil. O mercado ele é composto de demandantes e ofertantes. Demanda são as pessoas físicas, jurídicas que compram bens e serviços no mercado. E quem oferta? Os empresários. Os bancos estavam numa crise violenta. Por que os bancos estavam em crise? Os bancos estavam em crise pelo compulsório de 100% que Fernando Henrique Cardoso assim determinou, juros altíssimos, juros de cheque especial altíssimo,
A crise bancária estava instalada e, como eu disse no vídeo anterior a vocês, nós quebramos 56 bancos. E Fernando Henrique Cardoso, aproveitando da estabilidade da economia, com inflação baixa, com deflação, ele começa a fazer as reformas estruturais do Estado brasileiro. E a reforma estrutural do Estado brasileiro passa por uma mudança forte. Qual era essa mudança? Eu não tenho mais Ministério da Administração. Eu acabo com o Ministério da Administração, eu brinco que Bresser Pereira, que era o equivalente ao ministro da administração, é o único ministro do planeta que foi criado um ministério para ele ficar desempregado, porque fora criado o MARI, o Ministério da Administração e Reforma do Estado. E Fernando Henrique Cardoso convoca o nosso Luiz Carlos Bresser Pereira para assumir o MARI. E o MARI tinha como objetivo fazer uma completa reestruturação do Estado brasileiro. Mas para passar pela reestruturação do Estado brasileiro, eu precisava do Congresso. E Fernando Henrique Cardoso, ele governa o país com poucos partidos. PFL, PMDB, parte do PMDB, PTB e PPP. Era poucos partidos, né? Como hoje, que você tem o Centrão lá que domina tudo. Por quê? Porque o PSDB era um partido de quadros. Era um partido que buscava, né, grandes pessoas com formação administrativa para ocupar cargos no governo. E o PSDB era esse partido gigante com grandes quadros. Fernando Henrique Cardoso começa a gerir sobre a égide do Consenso de Washington. O que era o Consenso de Washington? O Consenso de Washington foi aquilo que aconteceu em 1979, passando pela década de 80, em que o FMI e os Estados Unidos da América obrigam os países a fazer as suas reformas neoliberais, a fazer as suas privatizações. E Fernando Henrique Cardoso começa a governar com esse Consenso de Washington em vigor no mundo inteiro. Fernando Henrique Cardoso, que o PSDB, na Constituinte de 88, rompe com o PMDB pela esquerda. Porque ele rompe pela esquerda? Porque o PSDB não concordava com os atrasos que o PMDB queria colocar na Constituição. Olha que contraditório. E é justamente esse PSDB que dá uma guinada à direita, implantando no Brasil o neoliberalismo, através do Consenso de Washington. As estatais foram privatizadas, mas para privatizar empresas estatais eu precisava do Congresso. E Fernando Henrique Cardoso conseguiu uma maioria absurda no Congresso Nacional. De um lado, você tinha o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e o presidente da Câmara Federal, Luiz Eduardo Magalhães. Pela primeira vez na história do Brasil, pai e filho ocupam simultaneamente as duas casas. Com a pauta de privatização, tudo é privatizado. O Banco do Brasil apresentou um prejuízo de 8 bilhões de reais. Fernando Henrique Cardoso
cobriu o prejuízo do Banco do Brasil e disse: a partir de hoje, você tem que dar lucro, você tem que ir para o mercado. E o Banco do Brasil inaugurava naquele momento o novo rosto. É aí que vem todo o processo de plano de demissão voluntária que caçou as bruxas no Banco do Brasil. O parque industrial brasileiro estava completamente falido. Collor dizia, e muito desavisado, disse que Collor modernizou o país. Esqueçam isso, mentira. Porque ele só falou bravata, mas o mundo não confiava nele pelas bravatas. Quem modernizou o país foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Que Collor disse que os carros brasileiros eram umas carroças, mas não veio nenhum carro novo para o Brasil. Só veio, na década de 90, no início do governo dele, o Lada, que as pessoas brincavam que não pagava IPVA, pagava IPTU, que era feito de ferro, era o carro russo que ele trouxe para o Brasil. Fernando Henrique Cardoso traz as grandes montadoras para o Brasil. Traz montadoras do naipe. Nós só tínhamos 4 montadoras. A General Motors, a GM, a Fiat, a Chevrolet e a Volkswagen. 4 montadoras. Fernando Henrique Cardoso trouxe 11 montadoras de vez. Peugeot, Renault, Citroën, Audi, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Dodge e Chrysler. Você está vendo quantas montadoras eu trouxe para o Brasil? Porque o Brasil passava a ter credibilidade internacional. Hoje você para numa rua e você só vê carros das mais diversas montadoras. O Brasil hoje tem mais de 20 montadoras. Fernando Henrique Cardoso lança o Plano Diretor de Reforma do Estado. E nesse Plano Diretor de Reforma do Estado, eu lanço as grandes privatizações e eu divido o Estado nos seus núcleos estratégicos. E quais são os núcleos estratégicos do Estado brasileiro, segundo Bresser Pereira e homologado por Fernando Henrique Cardoso? O núcleo de exclusividade. O que é o núcleo de exclusividade do Estado? O Estado produz aquilo que é exclusivo dele, ou seja, promoção da justiça, segurança nacional, a soberania nacional. É isso que é a função exclusiva do Estado. O Estado ainda tem as funções não exclusivas, que tanto a iniciativa pública como a privada pode fazer. Educação, saúde, né? As estradas foram privatizadas. Olha só, existe também o núcleo de produção para o mercado. E o núcleo de produção para o mercado é aquele núcleo que não é obrigação do Estado fazer, tipo hotéis, siderúrgicas. Isso não é obrigação do Estado. Estádio de futebol, o Estado privatizou. Mas aquilo que é obrigação do Estado ter, ele não privatizou. Ele deu uma concessão pública. Como tudo que está no subsolo brasileiro pertence à nação. Eu peguei a Vale do Rio Doce e dei uma concessão. Mas eu falo disso já já. A inflação é coisa do passado. Exportei mais, importei cada vez, exportei menos, porque o dólar estava igual ao real, consequentemente o produto brasileiro estava caro lá fora, compraram menos o produto brasileiro e eu importei cada vez mais, consequentemente queda de preços, juros altos, compulsórios elevados,
quebra de bancos. Eu já falei aqui no vídeo passado e vou tornar a falar agora. Toda a esquina desse país tinha uma loja de tudo por R$ 1,99. O sucesso do Plano Real foi tão grandioso que Fernando Henrique Cardoso apresenta no Congresso Nacional uma emenda de reeleição. Porque no Brasil não tinha reeleição até 1996. A partir de 1996, na eleição de 98, o Brasil passa a ter reeleição, porque Fernando Henrique Cardoso conseguiu aprovar no Congresso Nacional a reeleição de todos os cargos executivos em todas as 3 esferas de poder. Isso custou a Fernando Henrique Cardoso alguns pedidos de impeachment, só que não prosperaram. As estatais, todo dia era privatizada uma, com maioria absoluta no Congresso Nacional. O emprego cai, porque as empresas nacionais passam a vender menos, porque era mais barato comprar produto lá fora. Consequentemente, você tinha baixo consumo. Se eu tenho um baixo consumo, os preços caem. Se os preços caem, tem deflação, tem inflação baixa. E foi isso que aconteceu. Em 1997, eu continuo a privatizar, agora com a força do Congresso Nacional. Em 1998, iria acontecer eleições diretas para presidente da República. De novo, estava lá disputando Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e o seu vice, Marco Maciel, que fora vice também em 94. Fernando Henrique Cardoso cria uma série de programas sociais, como Bolsa Escola. Foi só o PT que criou programas sociais, o PSDB também criara. E depois esse Bolsa Escola foi denominado de Bolsa Família. Fernando Henrique Cardoso cria o INPCA. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que corrigia os salários e preços. A economia está de vento em popa com a vinda de multinacionais. O tripé macroeconômico, câmbio, metas fiscais, metas de inflação, tudo arrumado. A inflação chegou a 3% ao ano. Olha que eu saí de uma inflação de 80% ao ano. Em 1998, 1999, o mundo passa por algumas crises na Ásia, na Argentina, na Rússia, no México. Fugas de capitais. O dólar bate recorde, chega a quase R$5. Fernando Henrique Cardoso é reeleito. Com a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, ele começa a perceber que tem que desvalorizar o real frente ao dólar, que ele botou R$1 igual a $1, ele desvaloriza o real. O FMI chega ao Brasil e o FMI cria uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PIB cresceu pouco, 2,33% ao ano. Mas eu arrumei o país. Eu deixei o país ajustado para os meus sucessores. A dívida externa estanca em 245 bilhões, mas eu tinha uma reserva cambial de mais de 300 bilhões de dólares. Em maio de 2000 é promulgada a Lei de Responsabilidade Fiscal para conter gasto de estados, municípios e da própria União.
O IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, sai de 0,75 para 0,78. Aumentou um pouquinho, porque Fernando Henrique Cardoso é eleito na esteira de dizer que ele foi reeleito e o povo ia votar nele na reeleição porque estava comendo mais frango e usando mais dentadura. Porque as políticas sociais estavam chegando nas pontas. E quando perguntava a Fernando Henrique Cardoso qual foi a maior obra social dele, ele dizia que era o combate à inflação. Por quê? Porque com o combate à inflação, você devolveu o poder de compra aos brasileiros e brasileiras. Existe uma coisa que Bresser Pereira chamou de público não estatal. O que é o público não estatal? É aquilo que é obrigação do Estado fazer, mas eu dei concessão à iniciativa privada. A Constituição da República diz que a saúde é um dever do Estado, um direito do cidadão. Mas eu dei concessões às empresas privadas, mas aí eu crio as agências reguladoras. Na saúde, eu tenho a ANS, Agência Nacional de Saúde. De medicamentos, eu tenho uma Anvisa. Na Petrobras, no petróleo, eu tenho a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Eu tenho na telecomunicação a Anatel. Na energia, eu tenho a ANEL. Na água, eu tenho a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, aquilo que é público, que é obrigação do Estado fazer, mas eu não fiz, eu dei uma concessão pública e crio uma agência reguladora. Eu tenho a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Eu tenho a ANAC, Agência Nacional de Aviação Comercial. Você está vendo? No esporte, Fernando Henrique Cardoso traz o Rei Pelé para ser ministro do esporte. Na educação, eu trago Paulo Renato, reformulo a LDB, crio uma nova LDB, crio o Fundef, que leva dinheiro para os municípios, descentralizando a educação. Vários pedidos de impedimentos contra Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso faz 3 nomeações para o Supremo Tribunal Federal. A nomeação de Nelson Jobim, que viria a ser ministro da Defesa no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e foi também ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, Ellen Grace e Gilmar Mendes, que ainda está aí até hoje. O governo Fernando Henrique Cardoso é um governo de reestruturação nacional. Na política externa, Fernando Henrique Cardoso reivindica a participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. No seu governo também aconteceu uma crise violenta de energia, a crise do apagão entre 2000 e 2002. Mas as percepções que a sociedade sentia do governo Fernando Henrique Cardoso, que era um governo que dava certo, que era um governo que caminhava, que era um governo que estava indo para a reestruturação do Brasil. Fernando Henrique Cardoso ainda cria o Estado Gerencial Brasileiro. E nesse Estado Gerencial Brasileiro, ele insere na administração pública no Brasil uma série de conceitos formidáveis, como através de Bresser Pereira, o conceito de governança, governabilidade, accountability, o conceito de atores sociais, o conceito de participação social. Ele cria o terceiro setor, as ONGs. Você está vendo como é que eu reestruturo um país? Esse país foi recriado através do seu equilíbrio financeiro, da sua estabilidade econômica,
através de uma coisa chamada de função estabilizadora. Eu estabilizei o país. 2002, Fernando Henrique Cardoso obriga que todos os estados e municípios do Brasil sejam obrigados a fazer o seu PPA, o Plano Plurianual. Implanta no Brasil a administração pública através de programas. Foram criados mais de 1000 programas no Brasil. E para cada programa desse, você tinha um gerente de programa, que se chamou especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é um dos cargos mais bem remunerados da República, dos estados e em alguns municípios do Brasil. Fernando Henrique Cardoso criou 1.600 cargos desse naipe. Na época, na Bahia, também foram criados mais de 800 cargos de especialista em políticas públicas e gestão governamental para gerir os programas governamentais. Você está vendo como é que eu faço um país? É desse jeito. E não com a grosseria dos militares e a estupidez deles. Eu construo com conhecimento. Chegamos em 2002. E em 2002, acontecem as eleições novamente para presidente da República. O candidato do PSDB era José Serra. Tínhamos Ciro Gomes, que foi apoiado por Antônio Carlos Magalhães aqui na Bahia. E agora Lula tinha verdadeiras chances de vitória. Amanhã a gente vai ver como aconteceu as eleições de Luiz Inácio Lula da Silva, como foram as alianças e como é que o Partido dos Trabalhadores se reformulou para chegar ao poder. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até amanhã para vocês entenderem como foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande abraço e fique com Deus.